É aqui, o Haiti, não é aqui. Quer entender a imigração haitiana pro Brasil? Você vê problema nisso? Quem mais imigra pro Brasil? Assiste aí. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo do Xadrez Verbal aqui no YouTube. Nos últimos anos, a imigração haitiana para o Brasil recebeu certo destaque, especialmente nos últimos meses, quando diversos haitianos foram praticamente despachados de forma unilateral pelo governo do Acre para São Paulo, depois das cheias do Rio Madeira. Uma das primeiras confusões que fazem quando falam do tema é afirmar que a imigração haitiana para São Paulo começou agora, ou agir como se ela tivesse começado agora. Não, a imigração haitiana está presente em São Paulo desde 2011. Em meados de 2012, segundo o consulado haitiano em São Paulo, já tinham cerca de 2.000 haitianos na cidade. Hoje, no Brasil inteiro, são cerca de 34.000 haitianos. Quais os motivos dessa nova corrente migratória? São principalmente dois. O Brasil está presente no Haiti desde 2004, com o estabelecimento da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou MINUSTAH, que é a sigla em francês. Depois de 10 anos da presença da ONU no Haiti, em uma missão comandada pelo Brasil, o país acabou se tornando referência para a população local. O avanço da economia brasileira e da reputação internacional do Brasil colaboraram muito para isso também. O outro grande fator foi o terremoto de 2010, uma das grandes tragédias humanitárias do século XXI. Ele foi bastante abordado na mídia brasileira por diversos aspectos, inclusive a morte de 22 brasileiros. Tanto que é a partir de 2010 que a imigração haitiana para o Brasil começa a crescer. Em 2010 tinham cerca de 200 haitianos no país só. Em 2011, esse número vai para mais ou menos 4.000. Em 2014, em junho, a gente está em 34.000. As previsões para o fim do ano são de 50.000 haitianos. Somando os dois fatores, nós temos uma população que vê o Brasil como uma grande economia e uma população acolhedora, e que vem de um país que está em uma situação miserável. No ranking de Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o Haiti é o 161º país do mundo, com um IDH de... No ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o Haiti é o 161º país do mundo, com um IDH de 0,456. Em outras palavras, o Haiti é um dos 30 países mais pobres do mundo e o país mais pobre das Américas. Como comparação, o estado brasileiro com menor IDH é Alagoas, com IDH de 0,631, e o maior IDH é o do Distrito Federal, com IDH de 0,824. Para ajudar a organizar a alta desses números de imigrantes, surgiram diversas iniciativas dos governos, tanto federal quanto estaduais e municipais, além de ONGs, pastorais e entidades de direitos humanos. Por exemplo, a existência de forças-tarefa em São Paulo e no Acre para emissão de carteira de trabalho. E uma observação, tá pessoal? Um erro muito comum e a gente tem que parar de fazer isso. Não existe imigrante ilegal. Não falem imigrante ilegal. Imigrar não é crime. O imigrante pode estar em situação irregular, mas buscar melhores condições de vida não é crime, tá? Além disso, houveram outras iniciativas, como por exemplo a abolição do teto do número de vistos para os haitianos. A regularização da situação dos haitianos é um processo até relativamente fácil, o problema é que é um processo demorado, mas com a emissão da documentação, o haitiano tem garantido alguns dos seus direitos e, por exemplo, a sua inclusão no mercado de trabalho. Inclusive é falsa a noção de que os haitianos chegam aqui sem escolaridade ou sem capacitação profissional. Mas é muito haitiano, eles vão tomar o emprego dos brasileiros, é tudo coisa do PT para conseguir voto, isso é um absurdo. Para começar, sobre o voto, para de falar bobagem, tá? Para um estrangeiro poder votar, ele tem que ser naturalizado brasileiro. E no caso dos haitianos, precisa de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil. Ou seja, ainda não aconteceu no caso, pelo menos desses imigrantes que chegaram agora em grandes números. Além disso, essa reclamação, que a gente vê até um pouco na mídia, tem uns tons meio perigosos, meio dissimulados. Afinal, é muito fácil você estranhar a presença de uma população imigrante negra do país mais pobre das Américas. Mas, por exemplo, você viu alguém por aí reclamando no número de imigrantes portugueses?
Só no ano de 2012 chegaram no Brasil mais de 50 mil portugueses. A maior corrente migratória para o Brasil dos últimos anos é de europeus, provocada pela crise econômica lá. Não é de haitianos, bolivianos, ou chineses, ou paraguaios. Isso quer dizer que eu estou criticando o número de imigrantes portugueses no Brasil? Não, longe de mim. O que eu estou fazendo é lembrar todo mundo que o Brasil é um país construído em boa parte por imigrantes. O Brasil é o segundo país do mundo que mais recebeu e recebe imigrantes em todos os tempos. No caso da região sudeste, ainda tem o elemento dos migrantes de dentro do Brasil, que são grande parte da sociedade e da economia desses lugares. O meu ponto é, o Brasil não pode esquecer o que é um país de imigrantes. Então, sejam os haitianos que chegam hoje, sejam os italianos que chegaram há 100 anos atrás, todo mundo chegou aqui em situação de miséria, com uma mão na frente e outra atrás. E cabe a nós que estamos aqui receber bem essa população, evitar, por exemplo, a exploração deles em trabalho escravo, essas coisas, e não fazer esse tipo de reclamação que é, no mínimo, tosca. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco da história do Haiti, porquê da missão da ONU, o porquê deles chegarem no Brasil pelo Acre, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Clica aí no joinha, assina o canal. Aqui do lado vocês podem assistir alguns dos vídeos antigos. Se você, por exemplo, fala francês, ou se você colabora com alguma ONG, alguma instituição de direitos humanos, procura se informar para, quem sabe, poder colaborar no processo de acolhida dos haitianos aqui em São Paulo, lá na região do centro, especialmente na região da Praça da Sé. Tem algumas atividades, alguns mutirões, etc. Então vamos prestar atenção nisso, tá? Fiquem aí, até o próximo vídeo, terça-feira que vem. Valeu!